Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. Tomando um golinho de chá aqui. É uma ligação de chá de algumas ervas. Camomila, cidreira. Ele é bem suave e é dito para após a refeição. Como eu tomei café, é pós-refeição. Vamos para as senhas diárias do dia de hoje, dia 22 de maio de 2023. Uma segunda-feira, 44º dia na Páscoa, 7 dias para o Pentecostes. O dia de Pentecostes. O nome Pente, por que vem Pente? Nessa palavra Pentecostes, por causa do número 5, Penta, 50, porque é 50 dias depois da Páscoa. Então, na verdade, estamos no dia 44 após a Páscoa, no período da Páscoa. Então, contando o dia de hoje até o domingo, que é assim, vai dar 50 dias após a Páscoa, contando o dia de hoje junto. Estamos na semana que vai culminar. Na verdade, o próximo domingo vai começar a semana do Pentecostes. Domingo no calendário judaico, a gente diz judaico, tá? Ele entrou aqui para nós por causa da cultura judaica que veio junto com a religião cristã. Mas na verdade o calendário foi criado antes. Foi criado, pelo que eu sei, na Babilônia, por observações astronômicas, tá? Daquele tempo, há 3.000 anos atrás, antes do povo judeu. Então tá, mas isso é só para ver um pouquinho, que assim nem tudo é os judeus que inventaram. Não é bem assim. O título para que eu dou para estas senhas, para essas reflexões, para os textos de hoje, é o seguinte, é bem simples de entender. Deus nos dá a vida para vivermos com alegrias e satisfação, mas também com amor e justiça. Deus nos dá a vida para vivermos com alegrias. E sabe que eu ia escrever e prazeres, mas aí tem aquela turma de carola, tanto homens como mulheres, que associam a palavra prazer logo ao sexo. E se for sexo? Sexo não dá satisfação? Deus fala contra os prazeres na Bíblia. Sabe, eu acho que esse é um problema das pessoas, de terem algum problema com a palavra prazer. Sei lá por que motivos, né? Algum trauma sexual. A Bíblia não fala contra ter prazeres, alegrias e satisfação na Bíblia. Satisfações, prazeres. Ela diz que só não dá para pôr isso acima do amor e da justiça. Não ter alegrias, prazeres, satisfações com egoísmo. Mas não há nada de mal nos prazeres, nas alegrias, em ter satisfações. Vamos aos textos. O primeiro versículo para hoje vem do livro de Eclesiastes,
que é um pouquinho diferente do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, na Bíblia, é diretamente assim, dar conselhos. Eclesiastes já são reflexões um pouco mais amplas, não é filosofia, mas são reflexões assim, sobre a vida das pessoas, do que pode ser bom, dar prazer, dar alegria, e do que pode ser engano, pode dar problemas na vida, tanto para si como para os outros. Então vamos lá. Eclesiastes 8, versículo 5. Exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Sim, ele diz isso aqui. Pois isso o acompanhará. O desejo de Deus é que isso acompanhe vocês no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhes dá debaixo do sol. Vocês não são escravos que Deus quer castigar. Não. Em meio às necessidades todas da vida, tem que ter alegrias de comer, beber, namorar, dançar. Tem que ter. Isso é bom, isso é bênção de Deus. Ele quer isso para vocês. Ele quer que isso acompanhe todos os dias de vocês, em tudo que fazem. Inclusive no trabalho. Quem acha que trabalhar é para ser uma coisa ruim, então aqueles chefes que dizem assim, se tu trabalhar, tu tem que, para trabalhar mesmo, tu tem que sofrer. Mas ova. Claro que trabalho exige esforço, disciplina, mas não é para ficar sofrendo no trabalho. Pode fazer esforço, mas também ter prazeres no trabalho. Dá aquela paradinha para contar umas novidades. Que não? E o segundo versículo vem de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez de alegrem-se. Na vida. Sim, alguns associam isso aqui como alegrar-se indo no culto. Também. Em outros lugares da vida, como diz, como quer Deus para nós. A oração vem de Pierre Stutz. Pierre Stutz. O primeiro nome parece francês, o segundo, talvez alemão, não sei. Abençoado sejas tu antes de todo o teu fazer. Que você já seja abençoado antes de fazer coisas boas. Porque essa é a vontade de Deus. Permite que te seja concedido o que é bom para desfrutar a vida. Carinho. Eu adoro um cafuné. Compaixão. Assombro, sim, o assombro legal, aquele, que coisa linda, que coisa boa. E sensibilidade, de conseguir perceber as delícias delicadas da vida. Desfruta dos milagres de cada dia. Quando dá para caminhar com o pé na grama. Uma delícia. E assim serás uma bênção para muitos. Uma pessoa alegre, uma pessoa que está de bem com a vida, é uma pessoa legal da gente lidar, né?
Tem gente que é ranzinza porque não tem felicidades, prazeres, ela só pensa nas suas dores, nas suas frustrações. O primeiro texto vem do profeta Ezequiel, versículos 14 até 20. Esse é um texto. Vocês sabem que o povo de Israel foi invadido e Jerusalém, uma parte do povo de Israel, de Jerusalém, da capital de Israel, foi levada para ser escrava na Babilônia, e quando eles estão voltando, os que ficaram em Jerusalém estão dizendo, nós não queremos mais essa gente aí. Só que tem gente que veio diferente, porque foi deportada mesmo de Jerusalém a elite, aquela exploradora, etc. Não, mas tem gente que ou mudou a cabeça, ou é gente boa mesmo, que foi deportada meio que por engano. Então, aceitem de volta esse pessoal. Só que eles têm que estar diferentes. Em vez de estar adorando a exploração, como faziam antes, eles têm que estar diferentes. Tem que ter alegrias, sim, mas com justiça. Então vamos ao texto. Esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel, profeta Ezequiel. Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito, eles estão longe do Senhor. É verdade, eles estavam. É a nós que esta terra agora foi dada, para ser nossa propriedade. Portanto, diga, assim diz o Senhor soberano, Javé, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período, tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga, assim diz o Senhor Javé, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde foram espalhados. E lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela, agora a mudança, a conversão, e retirarão todas as suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis, aqueles deuses que não são da justiça, como é Javé. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, desamoroso, e lhes darei um coração de carne, amoroso. Então agirão segundo os meus decretos, meus preceitos, e serão cuidadosos em obedecer os meus preceitos. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas eles vão seguir os meus preceitos, o de Deus amoroso e justo. E o segundo texto vem de Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque Paulo não está com os filipenses lá na comunidade, ele está preso. Eu acho que até em Roma, mas eu não tenho certeza. Não, é numa ilha grega. Mas agora, na minha ausência, ponho em ação a salvação de vocês, a nova vida, com temor e tremor.
assim, com cuidado com o amor e a justiça de Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar, de acordo com a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É sempre a pergunta que nós temos que nos fazer. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus, inculpáveis de injustiça, de desamor, no meio de uma geração corrompida e depravada pelo seu egoísmo, pelo seu desamor, na qual, nessa geração corrompida, na qual vocês brilham como estrelas, retendo firmemente a palavra da vida e não da morte. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Vocês aprenderam a viver o Evangelho que eu pregava. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, mesmo se eu morrer por causa de tudo o que eu preguei e falei, o sacrifício que oferecem a Deus, que vocês fazem a Deus através do amor, nisso estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Sim, essa é a alegria, aquela alegria do trabalho bem feito, é importante. Mas Deus não é contra a alegria. O reino de Deus, anunciado pelos profetas e no livro de Apocalipse, que lá no capítulo 21, diz assim: eis que vejo no futuro novo céu e nova terra, nos quais habita justiça, paz e alegria. Alegria com amor e justiça. Mas alegria humana, satisfação, prazer, de verdade. Com amor e justiça. Vejam um mundo assim, desse jeito, como um mundo bom que Deus nos dá e nos fez. Um bom dia, tudo de bom, um abraço.